Mas se algum irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Nenhum irmão? Então vou chamar a irmã Tati, que está com a oportunidade nesta noite. Vai trazer a palavra nesta noite para nos fortalecer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por ela? Aleluia. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela primeira parte, Senhor, que o Senhor vai deixar lugar, Senhor, pelo louvor que foi embora para ti, meu Pai, que foi salvo aqui, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Toma tua serva em tuas mãos, Senhor, opera na vida dela, Senhor, tem entendimento e sabedoria, Senhor, que a gente venha sair com essa palavra regozijada nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu assim agradeço a oportunidade, mais um dia estar aqui na casa do Senhor e desejar a todos os pais diferentes dos pais abençoados. Amém. Amém. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Se você puder, fique de pé, estenda as suas mãos aos céus e dê uma salva de palmas bem forte, porque o Senhor merece ser glorificado. Ele merece a nossa honra e a adoração dos nossos lábios. Amém, queridos? Podem sentar. Shalom, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando o seu coração e a sua alma nesse dia e sempre. Quando quinta-feira ele falou que eu traria a palavra hoje, eu disse: Jesus, que responsabilidade. Porque alimentar o povo de Deus com a palavra, quando a gente tem a responsabilidade de trazê-la à reunião, é algo muito que causa temor aos nossos corações, pelo menos ao meu. Porque alimentar as pessoas com um alimento normal é uma coisa, alimentar com um alimento que não é seu é muito diferente. E nós já ouvimos tantas coisas aqui que já nos edificou, não é verdade? Glória a Deus. E no meio da semana, naquele dia mesmo, eu dizia: Senhor, o que falar? É um dia festivo, onde o mundo comemora o Dia dos Pais, é uma data nacionalmente comemorada. E eu disse: Senhor, eu não quero tirar a glória que é tua. O que falar diante de um culto festivo de Dia dos Pais? Irmãos, começou a subir ao meu coração na sexta, no sábado. Até hoje, enquanto eu assistia o culto da Lagoinha, porque eu tenho o hábito de ligar a TV sempre no culto da Lagoinha, às 6 horas da tarde, veio o subtema da mensagem: seja um pai segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ao decorrer da semana ficou vindo lembranças de pais da Bíblia. Pessoas na Bíblia que tiveram posturas de pais segundo o coração de Deus e pessoas na Bíblia que não tiveram a postura de pai. E 2 homens saltaram ao meu coração nessa minha meditação, e a gente vai começar com um pai que não agradou ao coração de Deus. Vamos tomar como exemplo. Se você quiser percorrer a Bíblia comigo, Deus me deu muitos versículos. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo o que o Senhor colocou no meu coração, mas Ele me deu muita coisa, muita passagem. Eu disse: Senhor, que riqueza. Aí eu fui lá na pesquisa, botei o nome Pai, o que apareceu de texto maravilhoso que daria para a gente ministrar. Eu disse: Senhor, como tua palavra é rica. Dá para a gente ministrar sobre qualquer assunto, porque o Espírito Santo ilumina os olhos assim, começa a saltar aqueles textos diante dos olhos. Eu disse: Senhor, que coisa linda. 1 Samuel 3,3 vai ser o primeiro texto que a gente vai passar nessa noite, onde fala a respeito de um pai que não fez a vontade de Deus e que Deus o julgou por causa disso. Ele foi chamado como todos nós. Nós estamos falando da vida de Eli. Eli foi um pai omisso. Eli foi um pai permissivo, que deixou os filhos fazerem tudo
o que eles queriam e que não agradou ao coração de Deus. Eli era sacerdote e no versículo 13 tem um versículo que diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendia. Vocês conhecem a história, a gente não vai cavar toda ela, depois vocês podem passar pelo texto. Deus fala com o menino Samuel. Ana perde um filho e Deus dá a Ana a Samuel. E Ana consagra aquele menino e diz: olha, ele servirá ao Senhor. Ainda pequenino, Ana entrega para o serviço do templo. E aquele menino começa a servir ali. Ele era um assistente lá no sacerdócio. Ele era sumo sacerdote e era responsável por trazer a palavra, por ir diante de Deus. Como sacerdote, ele era também um líder espiritual do povo. Mas como pai, ele era uma verdadeira tragédia. A Bíblia diz aqui, quando Deus fala com Samuel, Deus fala que iria julgar a casa de Eli. E Samuel treme e teme porque estava falando de um homem de Deus, de um servo de Deus que estava numa função sacerdotal. Mas Deus diz para Samuel: olha, eu vou julgar Eli, porque ele conhecia os pecados do filho e não os repreendeu. Isso fala muito conosco, irmãos. Deus constituiu você, meu irmão, como um sacerdote dentro do seu lar. Aqui eu estou falando para os homens da igreja e para os homens que estão assistindo através do Facebook. Deus constituiu o homem como cabeça da casa. A responsabilidade de conduzir a casa espiritualmente é do homem e não da mulher. E muitos homens dentro da igreja, às vezes, são omissos nessa função. Não oram, não buscam como deveria. Graças a Deus que aqui na igreja a gente tem homens que têm outra postura. Mas existe muita gente por aí entregando aos professores da escola bíblica, entregando à internet, entregando aos desenhos animados a educação dos seus filhos. E esse homem da Bíblia, ele foi julgado a partir de algo que Deus abomina. Nós somos, na qualidade de pais e mães, responsáveis pela criação dos nossos filhos. E todo esse tempo que eu fiquei, de quinta-feira para cá, isso tudo batia muito no meu coração. A necessidade de trazer Deus para o meio do lar. Porque uma família estruturada vai gerar uma sociedade estruturada. Uma família temente a Deus vai gerar uma sociedade com princípios e caráter. E Deus fala com Samuel: olha, eu vou julgar a casa de Eli. Eu vou julgar porque os filhos fazem coisas erradas. Ele tem conhecimento e como autoridade ele não faz nada. Isso é grave, muito grave para nós. A maioria de vocês tem filhos pequenos e muitas vezes alguns que estão lá fora dizem assim: não sei porque meu filho entrou por tal caminho. Não quero hoje colocar culpa em ninguém, mas precisamos ver que tipo de criação os pais estão dando aos filhos. Pense isso, a responsabilidade de educar é nossa. A responsabilidade de educar é da família. Então esse homem, ele foi julgado por Deus. E vocês conhecem a história. Houve guerras, muitos anos depois, houve guerra, a arca de Deus foi tomada. Depois vocês podem passar pela Bíblia e olhar para esse homem e aprender com os erros dele. Lá no final ele se arrepende, ele sabia que ele tinha errado. Quando o Samuel fala com ele, ele pergunta o que foi que Deus tinha dito, e ele diz: olha, não me esconda nada. Aí Samuel fala para ele aquilo tudo e ele diz: eu sei que eu estou errado. Ele sabia que ele estava errado, mas ele não conseguia mais ter pulso sobre os filhos. Por quê? Porque desde pequeno ele foi deixando os filhos fazerem o que queriam. Quando chegou na fase adulta, ele não tinha mais controle. Uma certa feita, uma mãe desesperada virou para mim, chateada, porque a filha tinha entrado por um caminho lá que ela não concordava. E eu falei assim: não é tempo de você julgar sua filha. Hoje sua filha tem 22 anos, é uma mulher, é uma adulta. Mas quando ela tinha 15 anos, você a soltou em tal lugar e deixou ela à vontade. O tempo de você tomar as rédeas da vida dela é quando ela estava ainda na menor idade. Depois que ela cresce, que ela toma as decisões, não é mais tempo. É tempo o quê agora? De amar, abraçar e acolher, independente do erro que ela está cometendo. Porque o tempo de ensinar é esse tempo aqui, ó, quando é pequeno. Já diz um ditado popular: é de pequenino que se quebra o pepino, que se torce o pepino. Não adianta mais fazer isso depois que cresce. Depois que cresce, vale o quê? Orar, entregar na mão de Deus e aconselhar se houver oportunidade.
Mas o tempo de educar é quando está pequeno. O que é que um filho precisa ver no pai? Um pai que ora, um pai que lê a Bíblia, um pai que se rende diante da palavra de Deus, que faz o culto doméstico, que ministra o culto doméstico dentro de casa. Um filho que cresce vendo o pai chamando a família em volta da mesa e dizendo, vamos aqui orar e agradecer a Deus. Esse filho vai ter marcas profundas. E é aquilo que Provérbios diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e até mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O seu filho não vai aprender por palavras, o seu filho vai aprender por ações, por exemplos. E o que nós precisamos hoje é isso, olhar para a palavra de Deus e sermos pais segundo o coração de Deus. Eu sei que vocês hoje querem festa, porque é o dia dos pais, mas nada melhor do que a instrução da palavra como um bom presente para os pais da nossa geração. Amém? Olhando para Eli, nós podemos aprender muito com ele. Mas vamos ver outro pai que já teve uma postura totalmente diferente de Eli e que foi um pai muito responsável. Aleluias. Mateus 1,19 fala a respeito de um determinado homem. Que homem de caráter? Vocês acertariam dizer quem é esse homem sem olhar? Mateus 1, primeiro capítulo de Mateus, fala a respeito do nascimento de Jesus. Quem será esse pai? José. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de José? Versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Esse texto me chamou a atenção por essa palavra, sendo justo. O caráter de José, nós já falamos. O caráter de José era um caráter a toda prova. Que homem, gente! Que perfil! Ele está noivo de Maria, de repente chega a notícia para Maria que ela iria engravidar do Espírito Santo e ia dar luz ao Filho de Deus. Ela chega para José e fala, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Me diga, irmão, qual é de vocês que ouvisse isso da sua esposa, vocês iam ficar achando maravilhoso, não ia tomar um belo susto? José era judeu. Vão dizer, o filho é meu e eu não quis assumir a responsabilidade. Porque ele poderia ficar e dizer, olha, o filho não é meu. O que é que ele estava fazendo com Maria? Entregando a morte. Porque uma mulher que se prostituía e engravidava de outro homem era apedrejada e morta pelos costumes judaicos. José amava Maria, sabia que o filho não era dele. Ele faz o quê? Olha, eu vou fugir e assumir a culpa para que ela não morra. Olha que caráter. Se fosse um outro, machão, nordestino, esta mulher traiu, mata, não era assim? Esse homem justo, ele prefere assumir a culpa por uma coisa que ele não fez, para poupar a amada que estava numa enrascada. Aí o anjo chega para ele e diz, olha, não tenha medo de receber Maria. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Aleluia. Precisava o anjo chegar para este homem e dizer isso, porque para um homem é muito difícil, vocês são os homens, vocês sabem disso, para um homem é muito difícil ouvir uma coisa dessa e ficar bem. A masculinidade dele está em jogo, ele foi traído. Mas quando o anjo diz isso, o que ele faz? Ele volta e recebe Maria como sua esposa. Vamos adiantar este casamento para a barriga não aparecer e a gente não ficar em complicação. Adianta o assunto, assume um filho que não é dele, porque o anjo tinha dito, recebe porque o que está nela é meu, é do Senhor. Que coisa linda, gente, a caráter desse homem. Às vezes a gente olha para Maria e vê Maria como alguém maravilhosamente usada por Deus para cumprir o ministério. Mas o ministério de José foi um ministério muito árduo. Ele assumiu um filho que não era dele. Ele criou Jesus aos modos do judaísmo. Tanto que Jesus deu frutos disso. Jesus conhecia a palavra que aos 11 anos estava no templo discutindo com os doutores. Onde é que Jesus aprendeu isso? Na escola dominical? Na casa de José. José cumpriu um papel que Eli não cumpriu. Ah, você está falando de Jesus, tá? Eu estou falando de um homem que veio em carne, que recebeu o corpo de carne para morrer por nós, ressuscitar e nos dar a salvação. Eu estou falando de um homem que veio em carne. Ele não era Deus naquele momento. Jesus só passa a ser Deus depois que ele ressuscita e se assenta ao trono. Mas enquanto ele está na cruz, até a cruz ele era um homem revestido do Espírito Santo. Mas Jesus teve um exemplo, Jesus teve um referencial. José
Desde o início, quando Jesus foi concebido, até o momento em que Jesus começa o seu ministério, eu acredito que este homem, José, ele deu apoio a esse ministério de Maria. Imagine que ministério difícil para esse casal, irmãos. O ministério de trazer o Filho de Deus à terra, de proteger a semente de Deus, de proteger o pequenino, indefeso, que estava na manjedoura. E estratégias de guerra acontecendo. Herodes quer matar. José tem um sonho. Vai para o Egito. Foge de Herodes. O homem estava sendo usado debaixo de uma estratégia espiritual de batalha para proteger o Filho de Deus. Aleluia. Que missão este homem tinha e teve, e nos deixa exemplos maravilhosos de caráter. Sejam pais segundo o coração de Deus. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Enquanto Eli via os erros e fechava os olhos e era omisso, José colaborava com o projeto de Deus de trazer o seu filho à terra para viver, para tomar o lugar do homem, morrer, ressuscitar e trazer esse plano de salvação lindo, que é motivo pelo qual estamos aqui. Vocês já pararam para pensar isso? Essas coisas foram vindo ao meu coração, dizendo: Senhor, que coisa linda. E como nós precisamos de homens que assumam o seu papel de pai, de sacerdote, de intercessor, de cabeça da casa. Seja um homem de atitude em Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Claro que isso a gente está falando aqui para os homens, para os pais, para nós também isso serve. Porque se vocês, homens, têm que ser pais, segundo o modelo de Deus, nós temos que ser filhos, filhas, esposas, amigas, irmãs, segundo o coração de Deus. Amém? Outro homem que veio ao meu coração enquanto eu meditava no que falar foi aquele homem que está em Mateus 17. Passe um pouquinho as páginas da sua Bíblia aí. Mateus 17. Mateus 17, no verso 15. Começando do 14. Diz assim: E quando chegaram junto à multidão, aproximou-se deles um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curar. Aqui está um pai aflito, preocupado com a doença do seu filho, e ele vai à única fonte que poderia salvar aquele menino. Jesus estava fazendo milagres, a fama de Jesus corria por todo canto. O que é que ele faz? Ele vai procurar Jesus. Quando ele chega naquele lugar, não havia Jesus ali, só os discípulos, porque Jesus estava no monte com Pedro e Tiago e João, parece que sim, eram os três, na transfiguração. Quando Jesus desce do monte, os discípulos já tinham tentado expulsar, já tinham feito de tudo e nada daquele demônio sair. Aí Jesus chega, e ele chega para Jesus falando isso: ajuda meu filho, ele cai no fogo, ele cai na água, ele tem algo ruim dentro dele que leva ele a cometer essas coisas. E os teus discípulos não puderam fazer nada. Amados, qualquer pai, vendo a situação de um filho como aquele homem estava, iria se preocupar de buscar soluções, e ele vai até Jesus e busca essas soluções. Um pai preocupado com o seu filho. E aqui a gente lembra de um texto que diz assim, não precisa você abrir: qual dentre vós, sendo pai, o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Lhe pedir peixe lhe dará uma cobra? Ou lhe pedir ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, diga isso, maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui nós temos um exemplo de pai, o nosso Pai Celestial, já foi falado tantas vezes aqui. Se nós não temos um referencial de pai em casa, nós temos um referencial de pai que está dentro desse livro, que é o nosso Pai Celestial. Amém. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém. Este homem do lunático aqui, do filho lunático, ele queria o quê? A cura do seu filho. Ele foi ao encontro de Jesus para pedir a cura do seu filho. O ser humano, mesmo na maldade, mesmo no pecado, muitas vezes na ruindade do pecado, busca coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial.
Será que você acha que o pai não tem visto a sua dor? Será que você acha que o pai não tem visto as suas lágrimas, as suas angústias, as suas preocupações? Se você é um pai e se preocupa em dar o melhor ao seu filho, mesmo sendo homem, terreno, pecador, carnal, imagine o Pai Celestial para com todos os seus filhos. Amém, queridos? Isso é lindo, isso é tremendo. E se nós não tivemos um referencial de pai, tivemos um pai omisso como Eli, ou tivemos um pai indiferente, mundano, que não buscava a presença de Deus, nós hoje podemos olhar para o Pai Celestial e dizer o quê? Temos um Pai sobre nós que quer o nosso bem. Glória a Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de todos aqueles que o buscam. Aleluias. Outro texto que subiu ao meu coração é em Salmo 128, 4. Se alguém quiser acompanhar, Salmo 128, 4. Eu acho que a gente não vai dar conta de todos os textos, mas a gente vai até onde o Senhor nos permitir. Salmo 128, 4. Diz assim. Eu quero pegar um pouquinho mais além, então eu vou abrir aqui. 128. Vamos começar do verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, e feliz será, e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como redentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha que promessa maravilhosa. O homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás. A sua esposa no interior da casa é como videira frutífera. Imagine uma árvore, uma videira produzindo frutos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você não tem o que temer do mundo lá fora. O dia de amanhã, por que você não preocupar com o que hei de comer, com o que hei de vestir, com o que hei de morar? Se até os lírios dos campos que não fiam, não tecem, não trabalham, se vestem tão lindamente. Aleluia. Se os passarinhos não plantam, não colhem, não regam e Deus os alimenta, assim também será convosco. Glória a Deus. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga isso, eu serei abençoado porque eu temo ao Senhor. Acredite nisso. Qual é a luta, qual é a dificuldade que pode existir? Não importa. O homem que teme ao Senhor será abençoado. Glória a Deus. A mulher que teme ao Senhor será abençoada. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E temor não é ter medo. Temor é ter reverência, ter respeito, acreditar nesta palavra e saber que o que ela diz é a verdade. Glória a Deus. O homem que teme ao Senhor será abençoado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Para que um filho ouça o ensino, é preciso que o pai fale esse ensino. Como o filho pode ouvir o ensino se dentro da sua casa não há um referencial de culto doméstico, de leitura da Bíblia, de oração? Amados, nós já falamos aqui, essa coisa de... falamos do chá das mulheres. Essa coisa de chegar em casa, cada um pega o seu prato, um vai para um quarto, outro vai para uma sala, outro vai para a cozinha, cada um come a hora que quer. Coloque uma coisa na sua mente, está sentado à roda da mesa. Não importa a fartura que você tenha na mesa ou não. Se for o simples pão com o café, junte sua família ao redor da mesa. Faça uma oração agradecendo aquele alimento e comam juntos, pelo menos uma vez no dia. Isso fala muito na cabeça das crianças. Aquele momento ali, quando ela vê o pai, que é uma figura para ela de um herói. Quando elas são pequeninas, quando nós somos pequeninos, nós vimos o pai como um herói. E quando ela vê o pai dela, a mãe dela se rendendo a Deus, ela começa a dar fruto
frutos desde pequena, ela vai caminhando ali, observando aquilo, porque as crianças, elas não aprendem pelo que você fala, elas aprendem pelo que você mostra, as atitudes, as ações. E aí você terá no futuro homens e mulheres equilibrados que querem de fato servir ao Senhor. Por isso que Provérbios diz, e eu vou repetir, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. Mas tudo começa lá de baixo. Tem uma colega minha que está grávida, eu sempre digo a ela, passe a mão na barriga, converse. Porque a gente imagina que a criança não entende, mas elas entendem. Vocês estão pensando que eles estão ali, eles não estão ouvindo a gente aqui? Chega em casa e faça um teste. Você ouviu a mensagem? O que foi que você aprendeu no culto? Para você ver se eles não vão soltando. Eles estão brincando, você pensa que eles estão intertidos, mas eles não estão. A criança tem uma absorção muito maior do que o adulto. E às vezes, quando é pequenininho, no carrinho, ainda bebê, não vou levar para a igreja não, porque chora. Traga seu filho para a igreja, mesmo ele pequeno, no colo, mamãe, não importa, traga. Por quê? O que a gente libera aqui da palavra vai entrando na cabecinha dele, na alma dela. E aquilo vai impregnando. Vocês não têm noção de como uma criança absorve. Eu tenho imagens da minha infância de 2 anos de idade. Eu tenho visões e lembranças de 2 anos de idade. Coisas que aconteceram, que foram muito fortes na minha vida. E eu me lembro de cada detalhe. Eu contando com a minha mãe, eu ficava absurdamente espantada. Porque ela não acreditava que eu lembrasse daquilo. 2 anos. Dos 2 aos 8 anos, a psicologia diz que a criança está sendo formada na sua personalidade. É o momento exato de plantar no coração da criança. Nunca diga a uma criança, você não pode, você não consegue fazer isso. Estimule nela o poder de que ela é capaz de fazer alguma coisa, por mais difícil que pareça. Porque aquilo vai gerar nela uma autoconfiança e uma força que lá na frente, quando ela se deparar com os problemas da vida, ela vai lembrar daquela palavra que o pai e a mãe dizem, eu posso. Eu posso. Aí lembramos do versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Está conseguindo compreender o raciocínio? E eu tenho ainda dezenas de textos e não vou mais para lugar nenhum porque a hora foi embora. Mas a gente vai fechar com algo muito maravilhoso que aqui serve para todos nós. Êxodo 20, versículo 12. Não fiz esboço nenhum, viu? Só coloquei os versículos que Deus pôs no meu coração e disse, Senhor, o resto é contigo. Porque eu não tenho realmente em mim nada para passar. Se Ele não vem e não traz, eu não consigo. Êxodo 20, 12. Antes, Efésios 6, 2, ele fala sobre esse texto, dizendo, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Paulo faz referência ao que está escrito lá em Romanos 20, 12. Êxodo 20, 12, desculpa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e que ele escreveu na pedra. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Amado, se você for fazer uma retrospectiva mental de quantos jovens têm partido tão cedo e for pegar a história daquele jovem, a história familiar daquele jovem e fazer uma análise, você vai saber o porquê que a vida foi ceifada tão rápido diante da vida doméstica. Homens, mulheres, crianças que não honram aos pais têm a vida ceifada antes de tempo. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Quem vai ter a vida prolongada é aquele que honra pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? É concordar quando estiverem errados? Não. É respeitar mesmo estando errado. É não responder, é não amaldiçoar, é não esbravejar, é cuidar, é zelar. Mesmo estando errado, é pai e mãe. Eu tenho exercitado isso na minha vida, não cheguei lá. Muitas vezes eu me deparo com situações de desafio. E eu digo todos os dias, Deus me ajuda a honrar os meus pais. Me ajude a honrar os meus pais, porque é mandamento. E o decálogo, ele não foi extinto por Jesus. Aí alguns dizem, para justificar o que está escrito aqui nos 10 mandamentos, não, mas agora a gente vive pela graça. A graça
não é desculpa para quebrar os mandamentos dados por Deus. O que Jesus aboliu foram as leis cerimoniais a respeito de sacrifício de bodes e ovelhas. Mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são irrevogáveis. Eles não podem ser apagados. O que Deus falou lá atrás, em Gênesis, em Êxodo, está de pé até hoje. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É mandamento, diga isso. Mandamento. Mandamento é uma ordem, é uma lei. E uma lei não pode ser revogada. Jesus em nenhum momento revoga os 10 mandamentos. Mas ele diz o quê? Todo mandamento está restrito em 2. Quais são eles? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você pegar esses 2 mandamentos, você vai poder olhar. Olha aqui. Não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento? Ele está enquadrado no qual amarás ao Senhor teu Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses diante dele. Não levantarás o nome do teu Deus em vão. Se eu amo a Deus, eu não vou blasfemar do nome dele. Eu não vou falar o nome dele em vão. Não cobiçarás algo do teu próximo. É um mandamento? É. Mas se eu amo ao meu próximo, eu não vou desejar o que é dele. Se eu amo ao meu próximo, eu vou honrar pai e mãe, porque pai e mãe também é o meu próximo. Tudo que Jesus fez foi compilar os 10 mandamentos em 2. Ele não aboliu os demais. Se eu amo a Deus, eu vou lembrar do dia do descanso. Eu vou lembrar que eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que descansar e entregar um dia para o Senhor. Tudo que você olhar para esses 10 mandamentos, eles estão enquadrados nos 2 que Jesus falou. Então Jesus não aboliu os 10 mandamentos, ele compilou em 2. Está tudo dentro deles. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Fazendo isso, você cumpriu toda a lei. Mas olha quanta coisa estão dentro desses 2 pequeninos mandamentos. Amém, queridos? Estão dando para entender? Então esse texto a gente fecha essa mensagem. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. E aqui eu volto para os pais e digo, se você quer que seu filho lhe honre, você precisa demonstrar para ele essa honra. Você precisa cobrar dele. Cobrar como? Faça ele entender que você é uma autoridade e que desde sempre ele tem que respeitar essa autoridade. Não é na força do braço, não é na pancada, não é no espancamento, é no diálogo, é na conversa, é no amor. Filhos não entendem amor com um prato na mesa cheio de comida. Filhos entendem amor quando é abraçado, beijado e acariciado. Principalmente os pequeninos. Eles não entendem amor com palavras. Hoje o mundo está facilmente dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas amar de palavras é fácil. É preciso amar com atitudes. E o que Deus nos chama hoje é sermos pessoas segundo o coração de Deus. Seja um pai, meu amado, segundo o coração de Deus. E se você tem dúvida de como um pai age, volte-se para a Bíblia. Vá procurar, bote lá na sua pesquisa o nome pai. E veja o que a Bíblia fala a respeito do Pai. Pai celestial, Pai terreno. Seja um pai segundo o coração de Deus. Seja uma mãe segundo o coração de Deus. Seja uma filha segundo o coração de Deus. Seja uma esposa segundo o coração de Deus. Procuremos ser alguém segundo o coração de Deus. É fácil? Não. Mas é possível e é mandamento da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. E que nesse dia, não apenas hoje, os pais sejam honrados, homenageados, aplaudidos, presenteados. Dia dos pais e dia de mãe é todo dia. Hoje a gente faz aquela lembrança, mas é todo dia. É todo dia que eu devo amar, é todo dia que eu devo respeitar. E como disse a irmã aqui na frente, o dia de dizer eu te amo é hoje, porque amanhã você já não sabe se você vai ter a pessoa aqui. O destino de todos nós é nascer, crescer, constituir família, se formar, trabalhar e um dia partir. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos o hoje. Então o dia de amar é hoje, o dia de abraçar é hoje, o dia de beijar é hoje, o dia de dizer eu te amo é hoje. Mesmo que você esteja longe, hoje nós estamos perto e conectados. Você faz uma ligação em vídeo aqui, você pode olhar no olho da pessoa e dizer, olha, eu te amo, eu liguei para você porque eu te amo, eu estou com saudades.
Não precisa pegar um avião aqui e ir lá para o outro lado do mundo, a pessoa está longe, você não tem dinheiro. Faz uma ligação. Manda uma mensagem. Tudo isso vale em demonstração de amor e carinho. E o que mais as pessoas precisam hoje é isso. Abraçar mais, amar mais, beijar mais, acarinhar mais. Precisamos desse acolhimento dentro dos lares. E aí sim, teremos lares equilibrados. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão Gleison, por favor. Dá continuidade. Foi só para dizer a oferta agora. Ele gostou lá de ficar como porteiro. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Louvar ao Senhor. Aleluia.